Em Pluribus, a união se apresenta como algo inevitável. Não é questão de escolha, isso é questão de tempo. Mas e também se não for só a biologia. Se os imunes que até agora não se integraram, é porque os seus corpos aprenderam desde cedo que se abrir machuca. Nesse vídeo eu quero falar como Carol pode não ser uma falha no sistema da união, e sim um limite por tudo que ela viveu. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. Eu estive observando alguns dos imunes de Pluribus, principalmente Carol, Manosos e Kumba, e o que eles podem ter em comum para não terem entrado imediatamente na união. E eu percebi, criei uma teoria que possa estar relacionado aos traumas que cada um deles sofreram e moldaram suas vidas, e também a forma como eles se relacionam com pertencimento, entrega e controle. A série dá pistas disso em cenas pequenas, em falas sobre relações afetivas e principalmente na forma como a união reage à existência dela. A proposta aqui é entender o que acontece quando o sistema que quer totalidade encontra alguém cujo corpo aprendeu a se proteger e não se entregar. E antes de começar com essa análise, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative o sino para a notificação de um novo vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e que eu possa entregar mais minhas análises, críticas e teorias das séries que amamos. Em Pluribus tem essa cena que é discreta, poética e muito importante, que é quando Carol diz que gosta do apito do trem. Isoja olha para o trem e o maquinista toca esse apito. Então Carol pergunta como é que eles fazem isso. Isoja responde que é por causa do campo eletromagnético natural do corpo. A série propõe que os infectados da união são um sistema biológico conectado e eles respondem juntos porque estão em um mesmo estado. A referência ao campo eletromagnético vem de algo real. O corpo humano gera sinais elétricos o tempo todo, e emoções mudam esses sinais, mudando o funcionamento do corpo. Pluribus pega essa base e transforma em metáfora, não como ciência literal, mas como uma linguagem para explicar a sincronização. Na lógica da série, o campo não transmite frases ou pensamentos, ele transmite estado, intenção e ritmo. E é por isso que o que Zoja diz é muito importante. Carol, você tem esse campo, ele só não é usado. Assim como nós que temos essa biologia também, Carol na série, ela só não consegue fazer a conexão. E a união é um organismo coletivo, só que Carol funciona como um indivíduo. Então vem a pergunta que a série quer que a gente faça. Se Carol tem esse campo, por que é que ele não funciona? Então, quando Zoja diz que esse campo de Carol não é usado, é porque a união é um organismo coletivo e Carol ainda é um indivíduo. Os infectados respondem todos juntos. Carol pensa, sente e reage como uma única pessoa. Ela não consegue se conectar. Mesmo quando se aproxima da união, Carol não se mistura. Ela observa, questiona, mantém distância. Continua existindo como eu diante de um nós, e isso faz diferença. Na lógica de Pluribus, para que essa comunicação exista, os corpos precisam estar no mesmo ritmo. Quando esses ritmos não se alinham, não há resposta conjunta, não há canal. E é por isso que o apito do trem é tão simbólico. Carol gosta desse apito, mas ela não faz parte do sistema que faz com que esse apito funcione. Já a Zoja, ela produz esse apito. Carol tem esse campo que não funciona, mas não é porque ela não quer, é porque simplesmente ela não consegue se conectar, se entregar. E a série deixa claro no último episódio uma coisa importante. Se isso um dia mudar, não será apenas porque Carol decidiu entrar para a união. Para isso acontecer, o campo dela precisa passar a funcionar junto com o deles. E é aqui que entra a minha teoria. Será que o campo eletromagnético natural de Carol não é usado por causa de algo que aconteceu muito antes do dia da união? Então, reassistindo e observando, eu percebi que a série sugeriu, de uma forma indireta, que Carol não entrou na união por causa de algo que aconteceu no seu passado, talvez um trauma. Em uma conversa com Zoja, Carol pede que ela diga o que é o retiro Freedom Falls. Zoja explica que Carol tinha 16 anos, estava começando a se entender e que sua própria mãe a enviou para um retiro de reorientação sexual no Tennessee, um lugar que dizia agir por amor, mas cujo objetivo era corrigir quem ela era.
E é quando Carol diz que aquelas pessoas do retiro eram as piores pessoas que ela já tinha conhecido e que elas eram como as da União, ficavam sorrindo para ela. Carol não faz só um desabafo emocional, é também uma comparação natural. Ela associa as pessoas da União às pessoas do retiro, pessoas que querem violar a sua identidade. Pluribus trabalha com a ideia de que o corpo aprende a se proteger fechando canais. Ser colocada ainda adolescente em um ambiente que tenta consertar quem ela é, ensina algo muito básico ao corpo de Carol. Ela é errada. Ser vista e sentida é perigoso e pertencer machuca. O resultado disso é um corpo que aprendeu a se proteger sozinho, não se entrega totalmente e não entra em ressonância com os outros. Por isso que essa fala de Carol é tão dura quando ela compara o acampamento à união, porque para o seu corpo, o acampamento foi um apagamento da sua identidade. E com a união, ela não questiona a sexualidade de Carol, mas também quer absorvê-la, o que seria um apagamento da identidade dela também. E para um corpo que é traumatizado, isso relembra uma violência. Então, para pertencer à união, Carol teria que deixar de ser quem ela é. Traumas desse tipo costumam gerar um efeito muito específico, uma necessidade extrema de autonomia. A identidade se torna rígida, bem definida e a independência vira estratégia de sobrevivência. O cérebro permanece em estado de vigilância. O corpo não se une, não se mistura, porque aprendeu, no caso de Carol, que ser controlada dói. E é por isso que o corpo de Carol não está pronto para entrar na união, porque ela aprendeu desde cedo que se abrir seria muito perigoso. E é nesse momento que a série coloca a personagem em um local muito cruel, porque o mesmo trauma que a protege da união é aquele que mantém ela isolada e sozinha. E isso não se restringe apenas à adolescência, mas também à vida adulta, porque a série mostrou que para ela ter sucesso, ela precisava esconder quem ela era. Na vida adulta, novamente, Carol não pode revelar sua orientação sexual, porque isso iria atrapalhar o seu sucesso como escritora de romances. É mais uma vez o padrão sendo reforçado. Enquanto que na adolescência ela precisava ser corrigida, na vida adulta ela precisa ser escondida. É mais uma vez, para que ela seja aceita, ela precisa ter sua identidade apagada. Isso aparece diretamente nos livros que ela escreve. O amor verdadeiro não pode existir como ele é. Ele precisa ser traduzido, distorcido, masculinizado. Raban é o exemplo disso. Ele ocupa o lugar do desejo real, porque é a versão aceitável. Por isso Carol quer matá-lo e não pode. As fãs exigem que ele continue existindo. E foi justamente tudo isso que fizeram com ela. Carol aprendeu a vida inteira que era preciso se vigiar, conter, se esconder, mas é tudo isso que a união precisa para poder integrá-la. Só que Carol passou a vida inteira sabendo que se revelar teria um custo. Então, depois de uma vida inteira assim, será que Carol vai conseguir se integrar à união? A série dá indícios de que Carol talvez nunca entre na união, por causa dos traumas que ela viveu ao longo de sua vida. Isso não é dito explicitamente, mas é mostrado. Em nenhum momento a série mostra Carol entrando de fato na união. Ela observa, entende o funcionamento, se aproxima, chega perto do limite, mas nunca cruza completamente. Para entrar na união, Carol precisa fazer uma mudança, perder a sua autonomia, deixar de ser um indivíduo. Só que ela passou a vida inteira aprendendo a não ser assim, a se esconder para poder ter sua própria identidade. E é justamente isso que pode estar causando o impasse central da série. A união aceita Carol como ela é, mas exige algo que ela não pode entregar sem se perder: a própria autonomia. Para alguém cuja identidade foi negada desde cedo, isso não soa como libertação, soa mais como uma forma de apagamento. Cada vez mais que eu reassisto, eu acho que Carol foi escrita para não entrar na união. E eu acho que é justamente isso que a fortalece contra qualquer tipo de infecção. Os traumas que Carol viveu ao longo da vida fortaleceu esse campo eletromagnético natural do corpo dela que impede que ela entre na união. É só a gente observar isso que é reforçado.
Na adolescência, a mensagem foi direta: vamos te curar. Na vida adulta, ela ficou mais sofisticada. Ninguém vai te ler assim. Agora, na união, ela aparece como uma promessa de evolução. Você não precisa ser só você. Em todos os casos, o problema nunca foi o comportamento de Carol, foi a existência dela como indivíduo. O corpo dela sempre foi trabalhado de forma a ser corrigido, ajustado e agora a ser absorvido. E Carol, ela já percebeu esse padrão. O corpo dela naturalmente também já percebe esse padrão. Então, antes ele vivia por sobrevivência. Agora ele está vivendo para poder enfrentar, não se entregar. E talvez seja esse o maior problema com a união. A união trabalha com a regra básica: todo corpo precisa ser integrado. Isso não é uma escolha, é algo inevitável. Se não acontecer agora, vai acontecer depois. Se não for desse jeito, vai ser de outro. Só que com Carol, foram tantas emoções ao longo de sua vida que esse campo eletromagnético natural dela simplesmente impede isso, o que se torna um problema para a união. Mesmo com a aproximação emocional, mesmo com a convivência com Zódia, mesmo com a criação de um vírus a partir do próprio material genético dela, a integração não pode acontecer de forma plena. E esse é o ponto central da teoria. Ao fim da temporada, Carol não se entregou à união. Pelo contrário, ela está frustrada, ela está com raiva e ela está com suas barreiras reforçadas. Na lógica da união, a integração depende de um corpo que se abre, confia e se dissolve no coletivo. Carol termina exatamente no estado oposto. Isso levanta uma possibilidade importante: a de que a integração não dependa apenas de um vírus ou de um método biológico, mas também do estado emocional e psicológico do corpo. A própria série sugere que emoções e experimentos acabam modificando o funcionamento do corpo e traumas acabam reforçando barreiras, o que impediria uma integração. E Carol, nesse caso, seria um corpo estranho. O trauma causado pela união ao fim da temporada não a enfraquece. Ele fortalece o seu corpo no sentido defensivo, e isso que ameaça a união. Porque se a integração pode falhar mesmo com pressão, vírus e prazos, ela deixa de ser inevitável. A união pode até forçar o processo, só que ao fim da temporada ela apenas ajudou a aumentar as barreiras do campo eletromagnético de Carol, e isso causa um limite. E para um sistema como o da união, que quer totalidade, limite é algo que ela não aceita. Então, ela pode ser agora quebrada não somente em um confronto, como o teste de Manosos, o experimento que ele está fazendo, mas também simplesmente com pessoas como Carol, que não se adapta à união. E se Carol não for a única? E se Manosos e Kumba também conseguem colocar limites na união? Porque ao criar vários imunes, a série mostra que Carol não é um caso isolado. E também, ao longo dos episódios, foram mostrados que eles têm traumas relacionados com vínculos e controle, o que muda completamente a relação de integração com a união. Manosos carrega um trauma direto de abandono materno. Ele fala da mãe com ódio, desprezo e ressentimento. Quando a União tenta empurrar a figura materna para perto dele, com a função de dama de companhia, a reação dele é imediata: rejeição e raiva. Para ele, qualquer vínculo imposto não é cuidado, é invasão. E com isso dá para compreender porque ele é o imune mais abertamente hostil à união. Com ele não tem abertura, tem apenas uma resistência direta. Já com Kumba é o oposto. Ele aceita a união, os privilégios, o conforto, o status, a vida de ostentação, mas isso não significa necessariamente integração plena. Antes da união, Kumba vem de uma história marcada por perda e solidão. Ele nasce em uma cultura onde receber um nome feminino indica que a mãe morreu no parto. Ele cresceu sem os pais, sem entes queridos próximos, sem estabilidade, não tinha poder, dinheiro ou reconhecimento. E a união dá a Kumba tudo o que lhe faltou a vida inteira. E ele usufrui disso. Só que isso não quer dizer integração. Sempre existe ali a sua individualidade. Sempre existe um eu negociando com o sistema.
O ponto em comum entre Carol, Manosos e Kumba é que em nenhum dos três casos a integração acontece de forma simples e automática. Carol se fecha, Manosos ataca e Kumba se adapta sem se integrar. Três formas de falha do mesmo modelo, que reforça a ideia central da série. A imunidade não é apenas biológica. Tem a ver com a história de vida de cada um deles também, com os traumas e as emoções que acabaram moldando esse campo eletromagnético natural dos corpos de cada um dos imunes. Possa ser que a união faça qualquer coisa e consiga encontrar uma facilidade com algum desses imunes. Já com o outro, essa barreira pode estar tão alta que consiga um limite. E Carol é justamente essa pessoa que mostra isso mais facilmente na série, mas possa ser que ela não seja o caso isolado. Manosos e Kumba também estão aí para mostrar que eles podem estabelecer limites. Em Pluribus, a união se mostra como inevitável, mas a história de vida de Carol mostra que ela pode encontrar algum limite. Traumas, apagamentos e tentativas constantes de controle moldaram um corpo que aprendeu a se fechar e não se entregar. Ela resiste porque o corpo dela já aprendeu que perder a própria autonomia tem um custo alto demais. Talvez Carol não seja a prova de que a união é fraca, e sim de que o modelo não é absoluto. Mas agora eu quero saber, quando o vírus que foi criado para ela for aplicado, se for aplicado, como será que o corpo de Carol vai reagir? Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.